Ronaldo, eu não vou dizer o que eu deixei de fazer, porque eu não sei o que eu deixei de fazer. Nós trabalhamos muito. Agora, quis o eleitorado, no primeiro turno, dar uma votação, principalmente na capital, ao Marcelo Ramos. Nós não podemos esquecer que a eleição presidencial está diante da quarta virada. A eleição foi liderada pela Dilma, depois pela Marina, depois pelo Aécio e agora pela Dilma de novo. Quer dizer, foi uma eleição absolutamente atípica e a Marina aqui teve uma influência em torno da questão do Marcelo Ramos. Esse é um ponto. Do outro, o uso da máquina pública por parte do candidato Melo, nesta aliança com a Prefeitura de Manaus, com a maioria e a grande maioria dos municípios do interior do Estado, o Tribunal Regional Eleitoral, nesse momento, tem 32 ações de pedido de cassação por abuso do poder econômico, pelo abuso do poder político, etc. A eleição vai para o terceiro turno, então? Eu não tenho dúvida de que a eleição estará sendo questionada. Aliás, ela já está questionada pelo próprio Ministério Público Eleitoral, pelo Ministério Público Federal, pelo uso. O que nós vimos acontecer nesta eleição com relação à Polícia Militar levou o presidente do TSE, e o próprio Melo reconheceu aqui no seu programa, que o presidente do TSE, o ministro Toffoli, pegou o telefone, ligou para ele e disse: olha, diante dos fatos que estão postos, eu estou lhe telefonando porque nós estamos numa crise eminente de segurança pública no estado do Amazonas. O senhor chegou a ouvir falar em possibilidade de intervenção federal? Isso chegou a rolar nos bastidores da campanha? Não, nós solicitamos do Ministério da Justiça, do TSE e do TRE, Força Nacional para garantir a segurança do pleito e a segurança pública. Ontem, por exemplo, os nossos correligionários de Manacapuru nos mandaram fotos que mostram policiais militares descendo o barranco lá de Manacapuru com 8 sacolas de malote. Dinheiro? Eu não vi dentro do malote para afirmar, e não vou, adotando a mesma postura que se adotou ainda há pouco, de coerência com relação aos cabos eleitorais, eu não vou aqui afirmar, eu não vi se eram dinheiro. Mas em atitude suspeita, vários policiais militares, fortemente armados com escopeta, armados com metralhadora, etc., desceram aquele barranco em frente à cidade de Manacapuru com pelo menos 8 malotes. Nós temos inúmeras denúncias, dentro do Tribunal Regional Eleitoral, de compras de voto no primeiro turno, do uso da polícia militar da forma mais inescrupulosa possível. Eu nunca pensei, olha, eu disputei reeleição contra quem estava sentado na cadeira e já disputei reeleição sentado na cadeira de governador. Portanto, eu já vivi os dois lados. Essa foi a campanha mais dura que o senhor enfrentou? Uma outra que o senhor enfrentou o Amazonino no comando do governo. Qual foi a mais difícil das duas? Esta sem nenhuma dúvida. O Amazonino disputou a eleição, mas disputou a eleição no limite da responsabilidade deste enfrentamento. Desta feita, não houve limite. Ontem, sinceramente, eu pude dizer e mostrar para a população, finalmente, a forma dissimulada como o meu adversário buscou o tempo todo enlamear a eleição no pessoal, no familiar. Não é? Veja, fazendo citações com relação à minha esposa, com relação às minhas filhas, querendo atribuir a mim uma matéria veiculada no programa do Praciano, querendo estabelecer insinuações maldosas entre eu e a Rebeca. Olha, eu quero dizer
que seja no campo das ofensas e da baixaria, seja no campo do uso da máquina e do poder econômico, esta eleição, sem nenhuma dúvida, foi a eleição fora de qualquer parâmetro e fora de qualquer respeito que poderia existir entre adversários, entre políticos que disputam uma eleição. Senador, o senhor falou na sua esposa. Eu quero pegar é a sua suplente, primeira suplente na sua chapa, na chapa que disputou a eleição anterior, e logo se o senhor vier a vencer a eleição no domingo, ela assumiria, quer dizer, em tese assumiria. Mas todo mundo fala que quem assumiria de fato realmente seria o Lírio Parisotto, que é o segundo suplente. Que o senhor esclarecesse isso? Quem é que assume essa vaga? A própria Sandra foi para a televisão, e para a rádio, dizer com todas as letras o seguinte: eu sou a primeira suplente, vou assumir, tenho compromisso com a população e tenho compromisso com o Eduardo, portanto, eu, Sandra, serei a senadora amazonense, representando a mulher amazonense, representando a história de militância, de luta que a Sandra tem, e representando a vontade popular que me elegeu e me colocou como senador da República. Sabe que eu perdi o fio da meada aqui? Mas, senador Eduardo, o senhor falou sobre esse caldo todo do confronto e a forma como a máquina está sendo usada. Mas vamos lá para a história.